A entrevista mais recente com o ministro das Relações Exteriores do Irã aconteceu há poucos momentos. Ele disse que não pediram um cessar-fogo e rejeitam qualquer negociação com os Estados Unidos. Afirmou que estão enojados com qualquer tipo de negociação com os etalês. Não querem isso e estão preparados para uma guerra longa. Também foi questionado sobre uma possível invasão terrestre do Irã e respondeu que a receberiam de braços abertos. Se os Estados Unidos estiverem prontos para entrar, que entrem, pois eles estão preparados para isso. No final, parece que o jornalista da NBC perguntou se a América ainda é o grande Satã, como costumava dizer o líder supremo do Irã, e ele respondeu que sim. Então, Andrei, qual é o seu entendimento da situação atual entre os Estados Unidos e o Irã? Sabemos que essas operações no Oriente Médio são enormes. Estão atacando o Irã está atacando bases dos Estados Unidos? Qual é a sua interpretação disso? Bem, quero dizer, precisamos ter em mente imediatamente o que venho dizendo há 2 décadas. A grande mídia dos Estados Unidos é um bando de mentirosos, certo? Eles mentem o tempo todo. Você não pode confiar em nada do que dizem. Eles estão diretamente envolvidos nessa operação psicológica primitiva, basicamente feita para idiotas, essencialmente apenas espalhando besteira e bobagens. Então precisamos observar de imediato que os curdos já desmentiram a história da Fox News, aquelas mulheres lá, afirmando que eles de alguma forma invadiram o Irã. Isso não é verdade. E obviamente eles estão censurando a maior parte do impacto, embora ainda vaze pela mídia alternativa e por pessoas no local. É uma catástrofe para os Estados Unidos naquela região. Os Estados Unidos foram varridos do Golfo Pérsico. Simples assim. Os Estados Unidos nunca mais voltarão lá na forma e no formato em que costumavam estar. E quando olhamos de perto para os danos reais que foram causados, não estou falando, infelizmente, das baixas de ambos os lados. Essa é uma outra história, uma espécie de teatro kabuki, especialmente do lado americano, que é extremamente sensível a perdas. Então eles vão admitir apenas uma parte disso. Mas, se observarmos o dano catastrófico à base americana no Bahrein, para todos os efeitos, ela foi destruída. Outras bases estão sendo atacadas sem parar. E não estamos falando apenas de ataques de demonstração em uma pista de pouso. O Irã está destruindo infraestruturas extremamente caras e criticamente importantes, como radares. Evidentemente, o Irã destruiu, você sabe, os TADs. É tipo, meu Deus. E se você olhar o que está acontecendo em Tel Aviv, apesar de eles basicamente tentarem impedir qualquer vídeo de lá, é catastrófico. E não se trata apenas de ataques por atacar. O mais importante, o que muita gente não entende, é o quão precisos esses ataques são. Larry Wilkerson, acredito eu, disse a você ou a outra pessoa, há alguns dias, que eles essencialmente eliminaram um dos centros do Mossad em Tel Aviv. Eles simplesmente sabiam que ele estava lá. E sim, o Irã está pronto. O Sr. Trump. Bem, que posso dizer? Ele pode acabar sendo impeachado? Por mim, tudo bem, porque evidentemente os democratas estão realmente eufóricos. Quer dizer, eles estão realmente empolgados, sabe, por poderem pisar nele, porque obviamente todos aqueles planos dos estrategistas do Pentágono, e especialmente daqueles idiotas da AIPAC e dos manipuladores israelenses do Trump, geralmente fracassam porque são pessoas incompetentes. E agora podemos ver essa incompetência sendo demonstrada em todos os níveis. Mais um F-15 foi abatido sobre Teherã. E sim, isso vai continuar. O Irã tem meios de ataque suficientes para causar danos horrendos, e é exatamente isso que estão fazendo. E outra coisa, aquelas monarquias caricatas do Golfo nunca mais serão as mesmas. Eu estaria mentindo se dissesse que não sinto um pouco de satisfação em ver esse shopping de plástico chamado Dubai sendo desmontado. Nunca mais vai ser esse lugar que finge ser civilizado. Acabou para eles.
Andrei, os Estados Unidos começaram isso ao assassinar o líder supremo do Irã e alguns dos comandantes. Do ponto de vista militar, eles realmente achavam que poderiam derrubar todo o governo do Irã matando essas pessoas, porque eles já tentaram isso antes. Como você vê essa situação? Bem, isso é estupidez. Eles não são pessoas inteligentes. Eles não sabem. Os Estados Unidos não têm inteligência estratégica, em princípio, como prática de Estado. Não tem. Não tem estrategistas de reputação internacional. É tudo aparência. Há um monte de caras por aí citando frases de efeito de Tzu ou de Clausewitz. E é só isso. É até onde eles chegam. Eles não entendem o mundo lá fora. Não entendem as sociedades. E bem, eles entendem os árabes, sabem como corrompê-los. Mas, de novo, sabe, são árabes. Nós sabemos o quão fracos, e essencialmente bem, especialmente quando se olha para as monarquias do Golfo, o quão ridículos eles são. Não, quero dizer, o Irã é... Alguém precisava dizer a eles que o Irã é civilização. Mas eles, como sempre, dependem de todo tipo de dissidentes e opositores que lhes dizem o que querem ouvir. E como resultado, compraram esse conto de fadas sobre o Irã. Obviamente, eles não entendem a cadeia de sucessão, e que o Irã, apesar de todos os seus fracassos e problemas, ninguém nega isso. Não é uma sociedade totalmente coesa. Mas, uma vez que assassinaram basicamente Ali Khamenei, por mais impopular que ele fosse em alguns setores da sociedade iraniana, como foi corretamente afirmado, eles fortaleceram o Irã. E agora, depois das 161 meninas daquela escola, quero dizer, essas pessoas são burras, certo? Eles operam apenas com base nos lobistas e na classe de doadores que controlam Trump e sua administração. Eles não estão lá para servir aos Estados Unidos. Trump é um homem primitivo. Ele nunca leu um livro na vida. Ele não entende de política nem do que está enfrentando. E o resultado é que os Estados Unidos agora estão em uma longa jornada sem recursos. E eles começam a mentir. Começam a projetar seu pânico na Casa Branca e, sabe, também no Pentágono. Sim, o Irã quer. Lembre-se, quero me interromper. Lembre-se de que Trump, há alguns dias, afirmou que milhares de soldados iranianos ligaram para ele. Sabe, ele está recebendo as ligações. Dá para imaginar isso? Alô, aqui é a Casa Branca. Oi, eu sou um cara iraniano de alguma província do leste. Posso falar com o senhor presidente? E eles dizem, claro, sim, vou te colocar em contato com ele. E Trump diz, olá, cara. E ele responde, senhor Trump, quero parar com isso. Quero me render. Então é isso. Esse é o nível de diplomacia. É absurdo. É ridículo. E já está começando a prejudicar seriamente os Estados Unidos em outros lugares. E hoje o senhor Lavrov vem com isso. É uma declaração carregada para quem não entende o que está acontecendo. E só depende das manchetes da mídia. Ele diz que o espírito de Anchorage está em ação. O que isso significa? É um aviso. E sim, todo mundo sabe o que está acontecendo. Ninguém leva os Estados Unidos a sério. E o Irã? Como já foi dito, primeiro, os próprios curdos desmentiram essa ideia de um ataque ao Irã, uma invasão terrestre, seja lá o que for. E de repente, quantos mísseis restaram lá? Pelo que vejo agora, no 6º ou 7º dia de toda essa confusão, drones e mísseis iranianos estão simplesmente voando à vontade. Sabe, não há nada que consiga interceptá-los. E isso diz tudo o que você precisa saber sobre o nível de prontidão dos Estados Unidos, militar e tecnologicamente, para enfrentar não a melhor potência militar do mundo, mas uma potência que tem determinação e realmente possui meios de revidar. E é isso que cria toda essa situação. Andrei, olhando para os alvos dos Estados Unidos até agora, só no primeiro dia, como você mencionou, eles atacaram escolas, mas continuam atacando escolas, hospitais. Você sabe, a Praça Azadi em Teherã é uma das praças mais famosas do Irã, e eles atacaram um estádio hoje. Você ficaria surpreso com o que está acontecendo com esses alvos.
Eles estão ficando sem alvos. Eles até atacaram um parque chamado Parque da Polícia. E o Parque da Polícia não tem nada a ver com a polícia. Ele só leva o nome em homenagem à polícia do Irã. Então você acha que eles estão usando IA? Eles estão ficando sem alvos? É por isso que estão tentando causar o máximo de sofrimento possível ao povo iraniano? É só isso que ele é capaz de fazer. Não consegue lutar uma guerra de verdade. Pode bombardear, e esse é o resultado. Quero dizer, não há dúvida disso. E, obviamente, os Estados Unidos são controlados por Israel. As Forças Armadas dos Estados Unidos não estão a serviço dos Estados Unidos. Toda essa conversa fiada sobre lutar em outro lugar para não ter que lutar aqui, esse lixo, só pessoas com meio cérebro acreditariam nesse tipo de ideia. A realidade é que é desespero, um ataque de fúria. Eles não se importam. Nenhum militar dos Estados Unidos sabe o que é uma guerra de verdade. Eles nunca defenderam suas famílias ou suas propriedades. A única coisa que eles sabem é, você sabe, fazer o que fazem quando chegam lá. Lembra daquela das histórias favoritas naquele filme genial Hot Shots, a paródia de Top Gun, quando o almirante entra e diz sim, aqui estão nossos alvos, uma escola de mímicos, e o alvo secundário é uma fábrica de acordeões. Pois é isso que eles são. E sempre foram assim. O fato é que eles estão sofrendo agora, dá para sentir. Porque em termos de reputação, as Forças Armadas dos Estados Unidos não têm mais nenhuma. Basicamente, é uma força expedicionária que comete atrocidades. É isso que é. Então quem acha que isso é algum tipo de guerra de verdade, não é uma guerra de verdade. A única coisa que as Forças Armadas dos Estados Unidos podem fazer é lançar as armas de longo alcance que têm e revezar sua campanha aérea. Mas todos nós já conhecemos essas histórias. Sim, 3 F-15 perdidos por fogo amigo e agora há outro F-15. Eles tentam negar, embora todo mundo já saiba, e suas aeronaves de busca e resgate em combate já salvaram os pilotos. Então você olha para isso e pensa, cara, o que diabos vocês acham que estão fazendo? É uma guerra israelense, e os Estados Unidos são, como já disse muitas vezes, um capacho de Israel. E Trump faz o que Israel manda. E, obviamente, seus cálculos políticos, que estão muito ligados às eleições de meio de mandato. E seja lá o que ele for, não sei. Basicamente, Israel prometeu algo a ele. E, claro, provavelmente prometeram que outro lote dos arquivos de Epstein será divulgado. Mas quando o mundo passa a chamar suas forças armadas de Forças Epstein, é sinal de até que ponto tudo isso chegou. É isso que está acontecendo. Não é alguma investigação iraniana. Todo mundo que eu conheço, da Índia ao leste asiático e à Rússia, está dizendo são as forças armadas de Epstein. É isso. Embora, é claro, os arquivos de Epstein sejam apenas um dos fatores que nos arrastaram para essa loucura. E agora não há saída, para os Estados Unidos, obviamente. Andrei, sobre o incidente de fogo amigo com os F-15, você sabe se existe algum tipo de comunicação entre o sistema de defesa aérea americano e seus caças, para que eles possam reconhecer que se trata de uma aeronave americana? Porque, afinal, pelo que vimos, no ataque iraniano ao Kuwait, por exemplo, estão dizendo que o sistema de defesa aérea do Kuwait atingiu aqueles caças. Mas eles nem conseguiram derrubar os drones iranianos. Sim, eu escrevi um livro sobre o quão primitiva é a defesa aérea dos Estados Unidos. As pessoas precisam entender. Essa história sobre o piloto do Kuwait que derrubou alguma coisa é uma farsa. Quero dizer, quem acreditaria nessa besteira? Muito provavelmente, se foi algo, foi o sistema Patriot. E não são só os kuwaitianos. Os iranianos fazem a própria versão deles, sabe, de supressão de defesas aéreas inimigas ao estilo da CIA. O que acontece é que eles saturam o ambiente, o espaço aéreo, com drones, que obviamente têm uma seção transversal muito menor. Eles são detectados de forma diferente. Mesmo se você observar, como posso dizer, eles são menores. Pronto, vamos colocar assim.
how to put it, they are smaller. Okay, let's put it this way. And the issue of the Patriot. E o problema com o Patriot sempre foi tanto o PAC-2 quanto o PAC-3. Os mísseis MIM-54 do sistema Patriot são basicamente dispare e esqueça. O radar fornece o vetor inicial. O míssil é lançado do container e opera por um curto período até entrar na fase terminal e ativar seu próprio dispositivo de busca ativa. É essencialmente um pequeno radar, com um certo alcance, medido em milhas. E ao que parece, pelo que eu sei com certeza, a seletividade dele não é tão boa. Porque, por exemplo, eu sei que enquanto os russos, nos anos 1970, tinham o complexo S-200, que já era antigo, eles ainda estavam atrasados em relação ao radar em si. Mais tarde, os russos realmente superaram os Estados Unidos, e eles têm a melhor tecnologia de radar. Mas mesmo naquela época, por exemplo, com ogivas semi-ativas e ativas usadas nos mísseis S-200, eles já possuíam um excelente dispositivo de guiagem e ótima seletividade. Isso significa, se você vê dois alvos durante a fase de voo e captura, ainda é possível travar e abater o alvo de menor seção transversal. Evidentemente, os mísseis Patriot têm problemas. E, muito provavelmente, se você acreditar nessa história, o que aconteceu foi que ele selecionou o alvo mais brilhante, que, é claro, é o F-15. Ele tem uma seção transversal muito maior, não é nada furtivo e é uma aeronave de alumínio. É um bom avião, mas obsoleto para a guerra moderna. Então eles provavelmente focaram nisso, e foi isso, sabe? Isso nos leva a este ponto. Quem acreditaria nesse cara do Kuwait abatendo 3 aeronaves? Acho que é uma história de cobertura para basicamente esconder o constrangimento, que já está evidente. A defesa aérea dos Estados Unidos já foi motivo de vergonha na Ucrânia, como eu repito constantemente a citação do tenente-general Semyonov, primeiro vice-comandante das Forças Aeroespaciais Russas. O Patriot PAC-3 não consegue se defender. Imagine defender qualquer outra coisa. E agora também podemos ver que 2 radares, a parte mais cara do sistema, já foram destruídos pelos iranianos. Algumas pessoas dizem que um deles foi destruído por drones, outro por um míssil. Isso já diz tudo o que você precisa saber sobre o assunto. É simplesmente altamente ineficaz. E quando você olha, mesmo hoje, o Bahrein está em chamas, certo? A base da 5ª Frota dos Estados Unidos basicamente desapareceu. Você olha para aqueles radares de alerta antecipado, eles se foram. Quero dizer, todas aquelas instalações de comunicação via satélite desapareceram. Isso é uma catástrofe. Toda a infraestrutura dessas bases americanas no Oriente Médio está sendo desmantelada neste exato momento. E os iranianos continuam fazendo isso. É por isso que eles inventam toda essa conversa fiada sobre como a intensidade supostamente diminuiu. Não. Evidentemente, hoje, a 19ª onda atingiu novamente. E mais uma vez, não é apenas para mostrar, como durante a Guerra de 12 Dias, para fazer um ponto. Está atingindo alvos específicos e críticos, incluindo as refinarias de petróleo. Elas estão em chamas. É uma catástrofe. Andrei, nenhum vídeo está saindo de Israel para que se possa entender ou ver o que está acontecendo lá. Mas um dos vídeos que realmente saiu, parece que como eles finalmente conseguiram interceptar o míssil, foi necessário algo em torno de 44 interceptadores. Eles usaram 44 interceptadores para um único míssil. Se essa é a proporção do que está acontecendo, é incrivelmente devastador se a guerra se transformar em uma guerra de atrito para os Estados Unidos. Sim, isso já está acontecendo. E não é nenhum segredo. Não é segredo que há um fornecimento muito limitado de mísseis que de qualquer forma continuam ineficazes e que os sistemas Patriot e THAAD são altamente ineficazes. Não me lembro de quantos sistemas THAAD os Estados Unidos possuem. 2 deles já se foram, junto com o que quer que estivessem tentando atingir. E, novamente, escrevi 4 livros sobre isso. Ninguém acreditou. Durante a Operação Militar Especial,
O Pentágono estava bebendo o próprio Kool-Aid, fornecido por todos aqueles chamados especialistas ucranianos. Eles estavam iludidos com o próprio material, sem entender que os dados que recebiam eram basicamente lixo. Então agora isso foi exposto mais uma vez, e desta vez pelo Irã, cujos sistemas de mísseis não são tão eficazes nem tão avançados quanto os da Rússia. Mas ainda assim, veja o que eles estão fazendo. Eles rompem as defesas constantemente. Basicamente humilham a defesa aérea israelense. E obviamente estão contando com, bem, como muitas pessoas estão brincando agora, inclusive muitos americanos, com aquele típico senso de humor americano que eu adoro, que sim, os mísseis da Raytheon funcionam exatamente como foram projetados, para enriquecer quem possui ações da Raytheon. Só isso. É patético, de verdade. É um constrangimento, uma humilhação. Mas eles estavam tentando encobrir a humilhação da operação militar especial. A completa incompetência dos generais americanos e de seu planejamento operacional, que só mata centenas de milhares de ucranianos. E agora eles veem isso, e agora estão envolvidos em uma guerra de atrito. Isso é exatamente o que o Irã queria. Exatamente. Mas você não consegue explicar isso para esse adolescente com personalidade narcisista na Casa Branca, que é controlado sabe-se lá por quem. Nós não sabemos o que mais há nesses arquivos de Epstein. Ele foi mencionado algo como 5.000 vezes nesses arquivos, apesar de dizer, sim, eu só o conhecia de passagem. Claro, o cara era basicamente seu melhor amigo. Então é isso, e a decadência continua. E Israel sempre calculou mal, porque agora temos o Hezbollah no Líbano queimando seus tanques Merkava. E adivinha, a única coisa em que eles realmente são bons é propaganda, operações psicológicas, mentiras, censura e só. Lutar uma guerra de verdade? Nem tanto. Acho que muitas pessoas nesses estados árabes estão se perguntando: de que adianta? Qual é o benefício de ter bases americanas em seus países? Até agora, eles foram atacados, tiveram, você sabe, tudo destruído. E a única coisa que os Estados Unidos estão fazendo é usar essas bases para atacar o Irã e defender Israel. Nada pelos Estados Árabes. Claro que não. Claro, os árabes são, você sabe, uma vaca de ordenha, vendendo essa tecnologia americana que não funciona e dando a eles uma falsa sensação de segurança. Nós vimos tudo o que precisávamos ver. Quero dizer, mesmo quando os Estados Unidos tentam se defender, são absolutamente impotentes. Mas sim, era sobre Israel. Agora você tem pessoas dos Emirados Árabes Unidos e do Catar dizendo, eles mentiram para nós. Eles estão aqui para defender Israel. Claro que estão. Estados Unidos são controlados por Israel. Os Estados Unidos não têm um Congresso americano. É o Knesset Step 2, né? É essencialmente um nariz israelense. As lealdades da eleição com Israel. E então, quando você olha para isso, além disso, existem todas essas outras maneiras de fazer isso. E a situação é catastrófica. Realisticamente, é catastrófica. E é por isso que eles começam a inventar todas aquelas coisas como, sim, há negociações. Ou milhares de soldados iranianos ligam diariamente para o Sr. Trump dizendo que querem se render. Estamos vendo algo que, se não fosse tão triste, seria uma espécie de farsa. Precisamos realmente voltar e lembrar o que Karl Marx, apesar de todos os seus fracassos, disse para a história. Ela se repete, primeiro como tragédia e depois como fala. E estamos na fase da farsa. Qualquer um que achou que bastava bombardear um país, não. É preciso ter tropas. É preciso ter tropas em solo para controlá-lo. Os Estados Unidos não têm absolutamente nenhum recurso para ocupar o Irã, muito menos para lutar com o objetivo de ocupá-lo. Isso faz o Vietnã parecer um passeio no parque, especialmente considerando que é um país gigantesco, com uma população de 93 milhões de pessoas. Às vezes as pessoas não entender isso. Não é nem a Venezuela. E se você observar nesse terreno, existe agora uma consolidação da sociedade iraniana,
Isso vai ser realmente ruim. consolidation of the Iranian society, that's gonna be really bad.